Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê graça e paz, sempre abençoe a tua família também. Nós vamos orar, mas hoje, no dia que muita gente comemora a Sexta-feira da Paixão, preste atenção nesse título, Sexta-feira da Paixão, nós vamos trazer esse título para você, que é: devemos celebrar a Sexta-feira da Paixão? Devemos celebrar a Sexta-feira da Paixão? A pergunta é: o cristianismo deve celebrar a Sexta-feira da Paixão? De onde veio a Sexta-feira da Paixão? Quem a inventou? O porquê devemos ou não celebrar a Sexta-feira da Paixão? E eu estou a longas horas de estudo já para trazer esse vídeo até você num dia tão especial como hoje. Vamos orar primeiro? Ore comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus pela paz que o Senhor nos dá, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Seja conosco, meu Deus, abre o nosso entendimento. Não deixa, Deus, que venhamos a falar nada de nós mesmos, mas também não deixa, Deus, que venhamos imitar a outros, ó Deus, que falaram não pela boca do Senhor. Então, meu Deus, no nome de Jesus, que sejamos fiéis ao texto, fiéis, ó Deus, à história e fiéis, ó Deus, ao chamado que o Senhor nos deu para ensinar as verdades, ó Deus, que vieram do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que seguiram com os apóstolos, ó Deus, nos doutrinando, nos ensinando dentro da palavra e da vontade do Senhor. Eu oro com esta pessoa agora pedindo toda sorte de bênção para a minha vida, para a vida dela, para a casa dela, para o lar dela. Oro pelo pastor Gilberto, que está hospitalizado, meu Deus, aqui em Fort Myers. E eu peço ao Senhor para tocar nele agora no nome de Jesus. Sei que muitos outros santos do Senhor, da igreja do Senhor Jesus, está orando por ele, e eu também oro por ele agora, pedindo: toca-o no nome de Jesus e cura o teu servo, o teu ministro, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, abençoando a vida de todas as pessoas que assistiram este vídeo, pedindo a graça do Senhor, a paz do Senhor, a prosperidade do Senhor, o amor do Senhor para a vida deles e dos seus familiares, no nome de Jesus. Assim oramos com reverência à palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Devemos celebrar a Sexta-feira da Paixão? O que é isso? Vamos ler a palavra de Deus primeiro e depois vamos falar deste assunto neste dia tão especial. Diz a palavra de Deus em segunda epístola de João, né? Ela só tem um capítulo, então nós vamos no capítulo único, né? O capítulo 1, versículo 9, que diz assim, preste atenção: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como também tem o Filho. Vou ler de novo para você prestar atenção. Todo aquele, está em segunda epístola de João, capítulo único, que é o capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como também o Filho. Glória a Deus pela palavra de Deus lida, e nós vamos trazer um assunto seguinte. Hoje se comemora por muitos que se dizem cristãos, né? Porque isso foi tomado como uma comemoração do cristianismo. Mas será? Comemora-se a Sexta-feira da Paixão. De onde veio esta ideia da Sexta-feira da Paixão? Mas primeiro eu quero trazer a você cultos, porque todos os dias da nossa vida tem um significado, e este é o significado desta comemoração, dessa celebração de Sexta-feira da Paixão, que celebra a morte e o sofrimento de Cristo. Mas vamos falar de cultos a Deus. Lá no Éden, Deus
andava com o homem, Deus convivia com o homem antes do pecado. Depois que o homem peca, Deus aparece mais uma vez para o homem e depois o expulsa do pecado. Deus deu um modelo do homem para adorá-lo, para agradá-lo, e disse: olha, você pode comer, você pode desfrutar de todas as árvores, tá aí os animais que são teus, você mesmo dará nome a eles. E este era um culto de um homem santo para o seu Deus, e Deus então ali caminhava com o homem, até o homem pecar e Deus ter que expulsá-lo porque ele desobedeceu a Deus. Mas Deus não parou de dar modelos de cultos. Deus deu modelo de culto para Sete, num sacrifício santo ali. Sete aprendeu porque os contos de Adão ajudaram a Sete, o seu filho, a levar a Deus um sacrifício perfeito. Deus deu o modelo a Enoque, que teve a sua família primeiro e depois sentiu que se Sete convivia com Deus, Sete agradava a Deus, ele também podia, e Enoque andou com Deus, há 300 anos, e os anos de Enoque foram 365 anos. E então o que acontece? Enoque foi tomado para Deus. Deus deu depois disso um modelo para Noé. Noé não errou em nada no modelo que Deus deu para ele, porque se tivesse errado, coitado de Noé, pagaria pela desobediência. Por isso foram salvos do dilúvio Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas porque seguiram o modelo de Deus. Deus deu um modelo também para Moisés. Moisés, faça o tabernáculo neste modelo, este será o tabernáculo da adoração. E Moisés seguiu o modelo de Deus, obedeceu o modelo de Deus. E Deus veio assim dando um modelo. Quando aparece Jesus, preste atenção numa coisa, Deus deu o modelo aos levitas também, aos sacerdotes, como fazer para agradá-lo. Mas aparece Jesus, e Jesus vem dizendo exatamente: o Pai prescreveu aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu tenho que dizer. E então nós entendemos que Jesus, ele antes da Páscoa, ele manda prepara um cenáculo, e ali alimentando com seus discípulos, já na semana que se comemora a Páscoa dos judeus, Jesus então dá ali chamado de última ceia, mas não era a última, era a única, Era a última de Jesus e única que ele deu para os seus discípulos ali. E ele parte o pão da graça, e divide para eles o pão e diz: é o meu corpo. Depois ele pega o cálice também e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Jesus, então, cria um modelo de lembrança da morte dele, porque todas as vezes, Jesus não diz que os discípulos fariam uma só vez esta celebração da ceia, mas todas as vezes que comerdes deste pão, este pão da ceia, e tomardes este cálice, este pão da ceia que foi partido por vós, que simboliza o meu corpo, e tomardes este cálice, que é o símbolo do sangue da nova aliança. Vocês estarão memorizando, lembrando a minha morte até que eu venha. Mandamento de Cristo, celebrar a ceia, com o pão e com o cálice, memorizando a morte de Cristo. E isso o apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios, dizendo o que ele recebeu. 1 Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, estou corrigindo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão.
E o apóstolo Paulo segue, depois ele também tomou o cálice. E ele apresentou, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, com os outros discípulos, mas ele estava dizendo, o Senhor fez questão de me ensinar, para que eu passe para vocês o que eu aprendi do Senhor. Ótimo, maravilha! Temos aí os 11, porque Judas traiu Jesus. E então, Matias também andava com Jesus, mas não estava ali no momento da ceia, mas estava ali os 12, e Jesus então ensina-os e manda que esses discípulos que se tornaram depois apóstolos ensinassem daí para frente como comemoraria, lembraria, memorizaria a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, o que ele fez por nós. E se você perceber em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja cristã, a igreja verdadeira cristã, perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja cristã de verdade persevera, porque temos origem na doutrina dos apóstolos. Quem são estes apóstolos? Os 11, dos quais eram Pedro, Tiago e João, mais 8, porque Judas traiu. Depois Matias entra também ali para o grupo de apóstolos, porque aprove ao Espírito Santo de Deus que ele entrara, e então Paulo, chamado por Cristo, também se torna o 13º apóstolo, ou o primeiro depois de Matias. E apóstolo Paulo então traz ensinamentos, traz suas 13 cartas para a igreja, traz muita edificação para a igreja, e João e Pedro também fizeram o mesmo, trazendo isso nas suas epístolas para a igreja. Mas o mais interessante que eu quero lembrar a você, que a igreja cristã verdadeira, a igreja de Cristo, deve perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu estava escrevendo para uma pessoa ontem, muito cuidado com o que se ensina nas igrejas. Na igreja católica, na igreja protestante, na igreja esta, na igreja aquela, muito cuidado com o que se ensina nestas igrejas. Quando qualquer ensinamento vier, cheque com a Bíblia. Averigue com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se não está na Bíblia, se não é doutrina de Cristo e doutrina dos apóstolos, não faça, não compartilhe, não compactue com isso, porque o que nós lemos é muito sério. Eu quero repetir a leitura de 2ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. É definitivo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como também o Filho. E então vem o título do nosso vídeo. Devemos celebrar a sexta-feira da paixão? Você sabe de onde veio a sexta-feira da paixão? Você sabe quem inventou a sexta-feira da paixão? Quem separou esse dia para sexta-feira da paixão? E olha que sexta-feira da paixão vem dias depois, bastante dias depois, do carnaval, da festa da carne, onde as pessoas se jogam à prostituição, ao adultério, aos crimes, às drogas, fazem o que querem. Depois do carnaval vem a tal da quarta-feira de cinza, e então começa um período ali, entre aspas, de santificação, de pureza, porque foi purificada com a cinza na testa, e chega-se então depois a sexta-feira da paixão, e passa o sábado, que eu acho que chamam de sábado de aleluia, e vem o domingo da Páscoa, Páscoa dos judeus. E o que acontece é o seguinte, as pessoas vão atropelando tudo isso sem saber de onde veio este dia.
Pois eu quero dizer a você, a sexta-feira da paixão começou-se a celebrar, entrou para o cristianismo, mas não é cristianismo. Não confunda a Assembleia de Deus com cristianismo. Na Assembleia de Deus tem cristãos. Na Batista, não confunda a Igreja Batista com cristianismo. Na Igreja Batista tem cristãos. Maranata, Metodista, Adventista, qualquer denominação que você usar, tem nela cristãos, mas não quer dizer que são todos cristãos. Na Igreja Católica, da mesma forma, pode ter nela cristãos, mas nem todos são cristãos. E esta sexta-feira da paixão, ela apareceu no século IV, no período de Constantino e de um primeiro papa chamado Silvestre. Eles, então, instituíram isso aí. Mas eu quero lembrar a você que a maioria desses dogmas, principalmente da Igreja Católica, foram trazidos do paganismo por Constantino. Foram trazidos daquelas imitações lá dos ídolos pagãos, dos demônios, por Constantino, e o Papa, este Papa Silvestre, abraçou isso. É por isso que tem aquela corrida do Brasil de São Silvestre, porque ele chamava esse Papa de Santo, São Silvestre. Então tem aquela corrida no Brasil, porque se dá no mesmo dia que comemora o dia deste santo, que é São Silvestre para os católicos, que é o primeiro Papa Silvestre. O que ocorre é o seguinte: eles então infiltraram isso na Igreja Católica Apostólica Romana, mas com o nome de cristianismo. Eles pensam que eles fundaram o cristianismo, que a Igreja Católica fundou o cristianismo, mas não, isso é uma mentira, né? Que apareceu para dominar religiosamente o povo, como tem muitas outras religiões aí, também tentando dominar o povo, e muitas delas se diz evangélicas e protestantes, mas não é verdade. Você precisa conhecer a história. Então foi no século IV. Como que no século IV difunde-se um cristianismo? Porque Constantino queria apregoar a liberdade dos cristãos que eram perseguidos. Mas por que Constantino quer apregoar a liberdade para o cristianismo, se o próprio Cristo diz: vocês sofrerão perseguições, vocês morrerão? Por isso que Jesus falou: olha, quem quiser seguir-me, quem quiser seguir a mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você vai tomar uma cruz, a cruz da vergonha, a cruz da perseguição, a cruz do sofrimento, a cruz da maledicência. Vão falar coisas terríveis de você, mas fiquem tranquilos, eles também me chamaram de Beelzebul. Então o que chamarem vocês não importa. Não fiquem preocupados, carrega a tua cruz, que você tem que carregar por ser cristão. O que Jesus estava dizendo: tome a tua cruz, é dizer, agora que você diz ser cristão e quer me representar, você vai ter um peso sobre o teu ombro. Você vai ter que carregar a tua cruz e seguir-me, porque quem não fizer isso, quem não negar a si mesmo, não é digno de mim. Nós estamos vendo várias perseguições por aí, no Canadá, na Nigéria, em outras partes do mundo. Na Coreia sempre foi perseguido, na Coreia do Norte, né? Na China, perseguição. Mas por que tem essas perseguições? Porque isso Jesus já disse que iria acontecer. Eles querem acabar com o cristianismo, acabar com o evangelho puro e cristalino de Deus. Mas não vão acabar, porque o evangelho é a plataforma, usando Jesus Cristo como o único caminho que leva o homem a Deus, que leva o homem aos céus. É impossível acabar com o evangelho, é impossível acabar com com esses cristãos de verdade que existem na face da terra. Nós estamos aqui realmente para representar Cristo, mas de verdade. Então, voltando ao assunto, eles criaram esta então sexta-feira da paixão para celebrar a morte, o sofrimento de Jesus. Mas não foi isto que Jesus ensinou. Não foi isso que os apóstolos ensinaram. Então, esse Constantino, que trouxe muitos problemas para o cristianismo,
e ele não se converteu de verdade, e ficou um crente meia boca, trazendo o paganismo e ali fomentando que a Igreja Católica era a primeira religião fundada por Cristo, foi a Igreja de Cristo. Ela tinha muitos seguidores, muito antes de existir Igreja Católica, de existir qualquer outra denominação, outra colocação. Cristo instituiu a sua igreja. E esta igreja de Cristo, ela é afirmada nas doutrinas de Cristo, como ele ensinou, e na doutrina dos apóstolos. Nenhum outro homem, seja papa, seja pastor, seja presbítero, seja bispo, tem o direito de implantar nenhuma doutrina, nenhum invento para diminuir ou para acrescentar o que Cristo ensinou. O que Jesus ensinou é o suficiente para o homem ir para o céu. Então, o próprio Cristo instituiu a ceia do Senhor para memorização da sua morte. E ele diz: vocês vão fazer isso até que eu venha, até que eu volte, até que eu vos leve para mim. Então, cristão verdadeiro não tem essa de comemorar sexta-feira da paixão. Cristão verdadeiro, ele vive todos os dias carregando a sua cruz e lembrando que aquele que morreu ressuscitou por ele, que os judeus podem fazer a Páscoa do jeito que eles quiserem, mas a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, é a ressurreição do nosso Salvador. Então, se ele não tivesse morrido, ele não iria ressuscitar. Por isso que precisou dele morrer. E antes dele morrer, ele trouxe todas as doutrinas para que o homem chegue até Deus, para que o homem não aceite esses ensinamentos humanos, essas heresias humanas, essas colocações humanas. Nós temos a certeza absoluta daquele que cremos e do que somos na presença do Senhor. Então você precisa estar consciente, você precisa, se você quer ser católico, ser evangélico, estar numa igreja evangélica, na denominação esta ou aquela, o que você precisa fazer é aprender a checar as coisas com a palavra de Deus, olhar dentro da Bíblia se está inserido ou não o que a Bíblia diz que devemos fazer para andarmos com Deus nesta terra. Hoje em dia as pessoas veem alguma coisa na página social e elas dizem: ah, não, eu vou checar para ver se isso é verdade, eu vou no X, vou no Google, vou aqui, vou ali e vou checar para ver se é verdade. Na tua vida espiritual da mesma forma, tem muito fake news por aí, tem muita heresia, muita falsidade criada por homens que se dizem homens de Deus. Eu apontei Constantino e o Papa Silvestre, mas nós também temos do lado evangélico muita invenção, essas igrejas modernas aí, esses pastores pregando o modernismo. Sabe por que eles pregam isso, inventam isso? Para fazer a tua cruz ficar mais leve, mas a tua cruz nunca será mais leve, cada dia ela vai ficar mais pesada, porque cada dia nós sofreremos mais, nós seremos mais atacados. Não vê o Brasil como está se tornando um país totalmente satanista, um país comunista, um país que abandonou Deus, que prefere servir ao diabo. A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa fornica, a pessoa adultera, a pessoa rouba e simplesmente pensa que está prestando um cultinho e a Deus, está agradando a Deus. Ele faz o demônio, né, o inferno toda semana e pensa que é lindo no domingo a Deus. Na igreja ele está agradando a Deus, ele está sendo um bom crente. Crente é aquele que vive na doutrina de Cristo, prevalece nela, permanece nela, não vai além do que Cristo diz, não vai além do que os apóstolos disseram, passaram para nós, não vai além da palavra de Deus. Tudo que foi inserido em qualquer culto que não estiver na Bíblia são doutrinas de demônios para desviar você da verdade.
Você é da palavra de Deus, e eu não tenho medo de te falar isso, porque primeiro eu busquei a Deus, depois eu estudei bastante, eu li a palavra de Deus, eu consultei a palavra de Deus. Estou te trazendo a mensagem pura e cristalina de que Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é uma invenção de homens, para que alguém nesse dia deixe de comer carne de porco ou outro tipo de carne, só coma peixe, para amanhã então encher a cara na cachaça, na bebida, né? Porque eles consideram sábado de aleluia, e depois vão dizer: estamos comemorando a Páscoa. E muitos dizem para o outro: feliz Páscoa, feliz isso, feliz aquilo. Como o homem pode ser feliz se não obedecer a palavra de Deus? Não obedecer os ensinamentos de Cristo? Não andar nas doutrinas dos apóstolos que estiveram com Cristo, e Paulo, que teve uma experiência pessoal com Cristo? Tudo que vier, meu querido e minha querida, que não for bíblico, é doutrina de demônio. Vê essa fumaça que acende na igreja aí, nas igrejas evangélicas? É do demônio. Vê essas luzes coloridas, isso é do demônio. Isso são estratégias, e o culto a Deus, ele traz santificação e traz a presença de Deus. Não traz estratégias novas, não traz modelos novos, humanos. É a presença de Deus que interessa o seu povo. Eu tenho certeza que o seu pastor, se ele tem luzinhas negras, fumacinhas, ele vai ficar chateado comigo. Mas eu quero dizer para ele que tudo isso afasta a presença. Pode chorar, pode pular, pode fazer o que for. Não está na doutrina bíblica, não está na luz da Bíblia. São doutrinas e ensinamentos e propostas de demônios. E o povo está se afastando de Deus pouco a pouco, porque não querem conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, a busca a Deus. Dobra o teu joelho pelas madrugadas, dobra o teu joelho todas as manhãs e busca ler a palavra de Deus diariamente, estudá-la e pedir: Deus, fala comigo. E você vai entender que só caminhando na doutrina dos apóstolos e naquilo que diz a Bíblia e que Cristo ensinou, que você vai ser verdadeiramente um cidadão dos céus. Eu deixo esta meditação com você. Espero que ela te ajude a fugir das ideologias, das idolatrias, dos ensinamentos de homens, e se jogue a Deus no nome de Jesus. Um abraço meu, pastor Riva Martins. Com toda reverência e temor, eu trago esta palavra até você no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.